Bom dia, meu nome é Gabriela Riva Van Lissel, eu sou R2 de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas e hoje minha aula vai ser sobre sangramento uterino disfuncional, sobre orientação do Dr. Gilberto e Dr. Rui Gilberto. Nessa aula, então, eu vou abordar os padrões normais e anormais de sangramento, as definições, as causas, diagnóstico do sangramento uterino disfuncional, sua divisão em ovulatório e anovulatório, a abordagem terapêutica, as referências e um artigo ao final. Então, o padrão normal de sangramento, ele vai ser quando o ciclo tiver uma duração de 21 a 35 dias, com uma duração de fluxo de 2 a 6 dias e uma perda sanguínea de 20 a 60 ml. Isso varia de fonte, esse é de acordo com o Beric-Novak. Dentro disso, temos os padrões anormais de sangramento, sendo que a menorragia vai ser um padrão menstrual de intervalo regular, mas com uma duração prolongada e um fluxo excessivo. A metrorragia vai ter intervalo irregular, com uma duração prolongada, mas um fluxo normal. A menometrorragia vai ter intervalo irregular, com uma duração prolongada e um fluxo excessivo. A hipermenorreia vai ter um intervalo regular, com uma duração normal e um fluxo excessivo. A hipomenorreia tem intervalo regular, com duração normal e o fluxo reduzido. E a oligomenorreia, intervalos infrequentes ou irregulares, de duração variável e um fluxo escasso. Então, definição. Sangramento uterino anormal, ele vai ser um sintoma decorrente de alguma causa orgânica. E ele engloba o sangramento uterino disfuncional, que o disfuncional vai ser exclusivamente por uma ação hormonal irregular sobre o endométrio. Então, vai ser na ausência de uma gravidez, de uma doença pélvica ou sistêmica e por alteração, então, nos mecanismos endocrinológicos. E vai ser um diagnóstico de exclusão. As causas do sangramento uterino anormal, teve uma classificação proposta pela FIGO, que estratificou em 9 categorias possíveis, que podem causar ou contribuir para esse sangramento. Foi dividido em PALM, que são as afecções estruturais, que podem ser identificadas por métodos de imagem ou estudo histopatológico, e COIN, que são as afecções não estruturais, que não podem ser identificadas por esses métodos. Então, temos pólipos, adenomiose, leiomioma, malignidade, hiperplasia, submucosas e outras, coagulopatias, disfunções ovulatórias, causas endometriais e iatrogênicas e as não classificadas. Esse slide ele mostra a divisão de causas de acordo com cada período da idade da mulher, sendo que nos neonatos a principal causa vai ser por privação de estrogênio, na infância pode ser por corpo estranho, traumas, incluindo abuso sexual, infecção, prolapso uretral. Nas adolescentes, a principal causa vai ser a anovulação, principalmente naquele período inicial da menarqume, anormalidades hematológicas, afecções endócrinas como tireoidopatias ou sistêmicas, estresse, gravidez, infecção, causas anatômicas. Nas adultas, a principal causa também vai ser a anovulação, mas também tem gravidez, câncer, pólipos cervicais endometriais, leiomiomas, adenomiose, infecção, disfunção endócrina sistêmica. Lembrar também da medicamentosa, por uso de anticoncepcional, hormônio exógeno. Na perimenopausa, anovulação, câncer, pólipos cervicais ou endometriais, leiomiomas, adenomiose, disfunção da tireoide. Na pós-menopausa, a principal causa vai ser por atrofia endometrial. Lembrar que também uma causa importante nessa fase é o câncer ou hiperplasia endometrial, outros tumores como vulvares, vaginais, cervicais, terapia hormonal e pólipos endometriais ou cervicais. O sangramento disfuncional, então, como eu já havia falado, o diagnóstico vai ser um diagnóstico de exclusão. A gente deve afastar causas orgânicas e dividir em ovulatório ou anovulatório. Para isso, a gente vai fazer uma anamnese bem feita, abordando a história menstrual, o uso de medicações, de hormônios, coagulopatias, doenças associadas. No exame físico, a gente vai ver se há um sangramento oriundo da vulva, do ânus, do colo ou da uretra para diagnóstico diferencial. Fazer um toque bimanual, avaliar a mobilidade, massas palpáveis.
aumento do tamanho uterino, avaliar obesidade, hiperandrogenismo, acantose, aumento da tireoide, equimoses, galactorreia. E os exames complementares, eles não vão ser feitos todos de rotina, eles vão ser direcionados para os achados do exame físico. E podem ser eles hemograma, beta-HCG. Lembrar que é sempre importante descartar gestação nesse período da menacme. PSH, prolactina, coagulograma, provas de função renal e hepática, um citopatológico de colo de útero, ultrassom transvaginal, esterosonografia, esteroscopia com biópsia. Lembrando que isso não é rotina. A biópsia ela vai ser feita para pacientes com fatores de risco para câncer de endométrio. Então, o sangramento disfuncional anovulatório, ele é o mais comum, representa 80, 85% dos casos do sangramento disfuncional. Ele é uma manifestação clínica da anovulação crônica e vai ser mais frequente nos extremos da vida reprodutiva, seja ali nos primeiros anos da menacme ou na perimenopausa. A fisiopatologia, ela depende ali da fase em que a mulher se encontra. Na puberdade, a principal causa vai ser a imaturidade do eixo córtex hipotálamo hipófise ovário. Então, os níveis de FSH eles vão ser insuficientes para amadurecer o folículo para a produção de estradiol em quantidade e duração suficientes para desencadear o pico ovulatório de LH. Já na menacme, vai haver um feedback inapropriado, que com isso vai levar a ovários policísticos, com também uma anovulação crônica. E no climatério, é uma falência funcional progressiva dos ovários, em que essas pacientes elas ainda produzem estrogênio, mas não ovulam e, consequentemente, não vão produzir progesterona. Essa imagem, ela mostra pra gente a relação dos níveis de estrogênio sobre o endométrio da paciente. Então, quando há uma estimulação contínua do estrogênio, vai haver uma progressão na resposta endometrial. E na ausência da ação antagonista da progesterona sobre essa proliferação e na descamação ordenada da camada funcional, o endométrio vai continuar proliferando
sem o suporte estrutural. Vai haver também um aumento da vascularização e das glândulas, que vai ser um tecido frágil. Então, o sangramento vai ocorrer superficialmente na camada compacta do endométrio e vai ser por uma deprivação estrogênica ou por níveis de estrogênio incapazes de manter um estímulo endometrial constante e adequado. Esse sangramento que ocorre ele é diferente daquela descamação ordenada da camada funcional quando há a ação da progesterona. E quando é feita a administração de estrogênio exógeno, vai haver uma parada ou interrupção temporária do sangramento, mas acompanhada do aumento da espessura do endométrio. Passando então para a abordagem terapêutica. Primeiro a gente vai dividir se é um sangramento uterino normal que dá para a gente controlar no consultório a longo prazo, ou se é um quadro agudo com necessidade de intervenção rápida. Nesses casos, primeiramente a gente vai descartar a gravidez, pegar dados de estado geral, pressão arterial, frequência cardíaca, hidratação, hemograma. Se a paciente não estiver estável, primeiro a gente vai estabilizar com reposição volêmica, transfusão. E se mesmo assim não for possível essa estabilização, há de pensar no tratamento cirúrgico. Já na paciente estável, sem alteração nesse estado geral, a gente vai partir para uma anamnese detalhada, um exame clínico ginecológico, aquele exame físico que eu falei, investigação laboratorial e fazer um tratamento medicamentoso. E só assim, se não tiver um controle com esse tratamento, pode ser necessário também uma intervenção cirúrgica. No tratamento do sangramento disfuncional ovulatório, a gente deve levar sempre em consideração que o sangramento raramente vai ser intenso. Há a opção de apenas esclarecer e observar esses ciclos, já que geralmente são autolimitados. Agora, se houver uma perda sanguínea abundante ou ciclos muito curtos, intervalos muito curtos, a gente pode fazer um tratamento medicamentoso, com complementação com progestogênio na segunda metade do ciclo, ou um esquema cíclico de estrogênio ou progestagênio, ou anticoncepcional oral, que eu vou explicar mais à frente como que é feito. E nos casos refratários, a gente pode associar com anti-inflamatório, inibidor das prostaglandinas ou com ácido tranexâmico. Então, no tratamento do sangramento uterino disfuncional anovulatório, a gente vai levar em consideração a espessura do endométrio e o grau de sangramento para abordagem terapêutica, sendo possível progestogênio terapia isolada ou associada a estrogênio ou estrogênio isolado. Inicialmente, na progestagênio terapia isolada, vai ser indicado para pacientes com endométrio espessado, sem sangramento importante ativo. Vai ser feito o uso da progesterona, 300 mg por via oral, por 10 a 12 dias, o que é equivalente a 5 a 10 mg de medroxiprogesterona, 1 a 5 mg de norexisterona, 5 mg de nomegestrol, 10 mg de dihidrogesterona ou 0,5 mg de trimegestrona. A ação da progesterona vai interromper imediatamente o efeito proliferativo do estrogênio sobre o endométrio, transformando ele em endométrio secretor. Por outro lado, ela não promove a cicatrização do endométrio e, consequentemente, ele não vai interromper esse sangramento imediatamente. Então, a gente deve comunicar que a paciente vai continuar perdendo sangue durante o uso da medicação. Depois de 10 a 12 dias do uso dessa medicação, a gente interrompe. A paciente vai ter a menstruação, que é a descamação fisiológica, dentro de 3 a 4 dias, que vai ser essa curetagem fisiológica. A gente inicia uma nova série no 15º dia do ciclo, por 3 a 4 séries, para continuar essa descamação fisiológica do endométrio. Já quando há um sangramento importante, em que é mandatória a interrupção imediata desse sangramento, a gente vai primeiramente fazer o uso de estrogênio isolado.
Porque, lembrando da fisiopatologia, o sangramento vai ocorrer quando há queda do nível de estrogênio. Então, quando a gente aumenta esse nível, vai haver uma rápida revitalização do endométrio e, consequentemente, a interrupção do sangramento. Então, a gente vai fazer o uso de estrogênio conjugado 5 a 10 miligramas ao dia, o que corresponde a 4 comprimidos de 1,25 ou de 2,5 miligramas, e isso vai ser suficiente para cessar a hemorragia dentro de 48 horas. No entanto, a gente deve lembrar que isso vai acabar provocando um aumento da espessura do endométrio, que quando cessar o estímulo hormonal, vai haver um sangramento ainda maior. Então, após obtida essa hemostasia, a gente vai começar o tratamento combinado, associando o progestogênio ou trocando já por um conjugado. O progestogênio ele vai ser acrescentado nas doses que eu falei anteriormente, e se for optado pela troca por estrogênio com progestogênio ou anticoncepcional oral combinado, vai ser na dose de 30 a 50 microgramas de estradiol 3 vezes ao dia por 10 dias. Após 3 a 4 dias do término dessa medicação, vai haver a menstruação e a gente passa a usar o progestogênio oral isolado por 3 a 4 séries para fazer essa descamação fisiológica do endométrio, sempre a partir do 15º dia do ciclo, ou a gente pode fazer o uso de anticoncepcional oral se a paciente tiver vida sexual ativa e quiser usar como método contraceptivo. A gente pode também fazer uso de algumas medicações complementares, como ferro, os anti-inflamatórios não esteroidais, principalmente os inibidores da prostaglandina sintetase, agentes antifibrinolíticos, derivados do ergot. Lembrar que eles não vão alterar a resposta, lembrando da fisiopatologia da doença. E uma observação no climatério, como há uma deficiência de progesterona por não haver ovulação, a gente pode fazer o uso de progestogênio cíclico até que haja uma deficiência estrogênica, que é na menopausa, para depois, então, começar o uso de uma terapia hormonal. E lembrar que endométrios maior que 5 milímetros nessa fase, se o paciente tiver associado riscos para câncer de endométrio, a gente pode fazer estudo prévio do endométrio, obtido por biópsia dirigida por esteroscopia, que é o padrão ouro, ou por curetagem. Essas foram minhas referências, que foi o Tratado de Ginecologia de Berek Novak 2018 e o Spiroff de 2015. O artigo que eu escolhi foi Sistema Intrauterino Liberador de Levonorgestrel no Tratamento do Sangramento Uterino Anormal, uma Scoping Review, que é uma revisão sistemática da literatura. Então, na introdução, ele fala que o sangramento uterino anormal é uma síndrome caracterizada pela alteração do padrão menstrual fisiológico e que, para esse diagnóstico, ele tem que ter um prejuízo na qualidade de vida da mulher. Acomete cerca de 1/3 das mulheres da idade fértil e acarreta uma série de morbidades, como anemia, admissões hospitalares, necessidade de transfusão sanguínea, absenteísmo do trabalho e redução na qualidade de vida. É mandatório anamnese, exame físico e exames para o diagnóstico. E o tratamento vai ter como objetivo tornar o ciclo menstrual tolerável, de forma a não prejudicar a qualidade de vida da mulher, o que não necessariamente significa interrompê-lo. Existe uma série de opções de tratamento, incluindo métodos farmacológicos de uso oral, injetável, por meio de implante, ou o sistema liberador de levonorgestrel, que é o Dilmirena. Nos casos de falha terapêutica do tratamento farmacológico, alternativas cirúrgicas irreversíveis como a esterectomia e ablação endometrial também estão disponíveis. E nesse artigo ele faz uma abordagem geral do sangramento uterino anormal, englobando o sangramento uterino disfuncional principalmente. Ainda na introdução, ele fala que, embora a esterectomia resolva definitivamente o sangramento uterino, ele está relacionado a cerca de 3% de complicações pós-operatórias, sendo importante que o tratamento seja definido a partir do esclarecimento das mulheres sobre os riscos e benefícios. Dados obtidos no departamento do DataSUS mostraram que no ano de 2018 foram realizadas
97.792 esterectomias não oncológicas no Brasil. E dentre as opções terapêuticas farmacológicas, vai destacar, então, o sistema de levonorgestrel. Sua ação vai consistir na liberação intrauterina contínua de progestágeno durante 5 anos e oferece adicionalmente benefícios não contraceptivos relacionados à diminuição da frequência dos sangramentos e do volume. Lembrando que cerca de 20% das mulheres que utilizam apresentam amenorreia, e enquanto os guidelines internacionais de ginecologia para o tratamento de sangramento uterino anormal recomendam o uso desse dispositivo como uma das terapias de primeira escolha, no Brasil ele não é disponível pelo SUS. Então, os objetivos do estudo foram avaliar as evidências científicas vigentes para a utilização desse sistema de levonorgestrel no tratamento do sangramento uterino anormal e analisar a custo-efetividade, auxiliando na formulação de um protocolo institucional para assistência de mulheres adequadas dentro do critério de elegibilidade para sua utilização. Os métodos. Foi, então, uma Scoping Review, orientada pela Prisma, e a questão estudada foi o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel e se ele é efetivo no controle do sangramento uterino anormal. A estratégia foi baseada no acrônimo PICO, em que P, população, foram as mulheres com sangramento uterino normal, o I de intervenção foi o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, o C, controle, foram avaliados os tratamentos disponíveis no SUS, O, que é o desfecho estudado, foi avaliada a efetividade para o controle no sangramento uterino normal. Então, foi realizada uma busca na base de dados do Cochrane, Lattes e PubMed, e foram considerados estudos disponíveis nos últimos 5 anos, contados até setembro de 2019. Foram, no final, incluídos 10 artigos na revisão. Como resultado, então, o primeiro estudo, a conclusão foi que o sistema liberador de levonorgestrel foi mais efetivo nos 2 desfechos, que são a qualidade de vida e o controle do sangramento uterino normal em relação à progesterona oral. O segundo fez uma comparação entre o tratamento cirúrgico e farmacológico e viu um controle objetivo do sangramento uterino normal melhor com o tratamento cirúrgico, porém com ganho de qualidade de vida similar com o uso do levonorgestrel. O terceiro estudo também avaliou a opção cirúrgica com o levonorgestrel e para ambos houve melhora da qualidade de vida, porém o custo do sistema liberador de levonorgestrel foi menor em comparação com os outros grupos. O quarto estudo foi um ensaio clínico, comparou o uso do DIU de levonorgestrel com esterectomia laparoscópica supracervical. Ambas as opções melhoraram o sangramento, mas a cirurgia foi mais efetiva e com dor pós-operatória tolerável. Porém, na avaliação de qualidade de vida, foi superior nas mulheres com o DIU. O quinto estudo foi um estudo de impacto econômico, que avaliou a avaliação econômica do uso do DIU de levonorgestrel no tratamento de sangramento uterino normal, e viu que o controle do sangramento, qualidade de vida e custos melhores com ele, e a demora na resposta terapêutica com opções orais leva mais frequentemente à esterectomia por falha de tratamento. O sexto estudo mostrou que o DIU de levonorgestrel foi mais custo-efetivo e proporcionou mais qualidade de vida, mesmo quando a esterectomia era feita imediatamente ao diagnóstico. E o último estudo foi uma corte histórica e foram mulheres submetidas à esterectomia, necessitam de mais exames pré-operatórios, e o controle de sangramento uterino normal no grupo de DIU de levonorgestrel foi de 83,1% ao final do primeiro ano, com boa taxa de continuidade. O oitavo estudo mostrou que a taxa de continuidade do sistema intrauterino de levonorgestrel é de 85,5% e o controle do sangramento de 83,1%, e que o custo total médio por mulher no uso desse dispositivo é de R$ 824, enquanto para a esterectomia cerca de R$ 870. Então, quando aplicado à população do SUS, ele é elegível para o tratamento
e a economia seria de quase 1,5 milhão. O nono estudo mostra que o custo da ablação endometrial por balão térmico foi significativamente mais elevado em comparação com o uso do DIU e esterectomia após 1 e 5 anos de segmento, tanto no SUS quanto no sistema de saúde suplementar. No SUS, o tratamento com o DIU de levonorgestrel foi de 38,2% dos custos da esterectomia no primeiro ano e de 45,2% após 5 anos. E no sistema de saúde suplementar, essa diferença foi ainda maior, de 29,1% e 37,4%, respectivamente. E o 10º estudo, ele foi para avaliação dos critérios de preferência dos pacientes entre o sistema liberador de levonorgestrel e a ablação endometrial para o tratamento do sangramento uterino normal, mas não foi possível elencar no superior, porque os participantes optaram por características específicas de cada método. Então, como conclusão, o tratamento do sangramento uterino normal, ele possui uma variedade ampla de possibilidades terapêuticas, que vão de tratamentos por via oral até a realização de procedimentos cirúrgicos irreversíveis. E a pesquisa bibliográfica resultou em artigos com diferentes desenhos de estudo, o que não possibilita uma comparação linear entre eles, porém a intenção foi de avaliar a efetividade do sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, e foi mostrada nos estudos principalmente do ponto de vista do controle do sangramento uterino normal e na melhora da qualidade de vida, mas também na avaliação de custo-efetividade. Observou-se que foi recorrente a constatação de que ele é uma opção viável e custo-efetiva, sendo necessário, claro, individualizar sua utilização. No Brasil, ele é disponibilizado pelo Sistema de Saúde Suplementar, inclusive com financiamento pelos planos de saúde, e alguns serviços dispensam o uso no SUS quando fazem devido a iniciativas dos governos locais de comprarem o mesmo ou por doação de organismos não governamentais. E ele não foi incorporado ainda ao rol de insumos praticados pelo SUS. Então, conforme a portaria número 31, de 3 de julho de 2013, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS optou por não inserir ele no rol de tratamentos disponíveis no SUS, e uma das justificativas foi a falta de estudos com 5 anos de projeção que avaliassem um real impacto na custo-efetividade da terapêutica no âmbito público nacional, uma vez que ele poderia ter valores diferentes em outros países. E outra justificativa foi a de haver já no SUS opções farmacológicas para o tratamento e a esterectomia nos casos refratários. Entretanto, considerando os dados já disponíveis na literatura, dá para concluir que já existem evidências científicas suficientes para que ele seja incorporado como opção terapêutica para mulheres com sangramento uterino normal refratário ao tratamento medicamentoso disponível. Obrigada!